Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Redação Hit. Vamos juntos conferir o que é notícia neste sábado no Brasil e no mundo. A Organização Mundial da Saúde aprovou um acordo internacional sobre a prevenção e cooperação contra pandemias, após mais de 3 anos de negociações intensas. O texto foi adotado em Genebra durante a última reunião anual dos países membros da OMS, a Organização Mundial de Saúde, e instaura uma coordenação global mais precoce e eficaz para prevenir, detectar e responder rapidamente a uma futura crise sanitária. Para o chefe da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, o acordo é uma vitória para a saúde pública, a ciência e a ação multilateral. Segundo ele, o acordo permitirá proteger melhor o mundo contra futuras ameaças pandêmicas. Adhanom destacou que a pandemia acabou, mas ainda não se sabe como ela começou. Entender isso continua sendo importante, tanto como um imperativo científico, como um imperativo moral em prol daqueles que perderam suas vidas. Sobre o futuro, o chefe da OMS tem uma visão positiva. A resolução busca justamente garantir acesso equitativo a produtos de saúde em caso de uma nova pandemia. O pacto representa um sucesso ao fim de negociações muitas vezes difíceis e em um contexto de cortes drásticos no orçamento da OMS, que enfrenta cada vez mais crises. Apesar da saída dos Estados Unidos da organização, decidida pelo presidente Donald Trump ao retornar à Casa Branca em janeiro, só seja efetiva no próximo janeiro. Washington já havia se desvinculado das negociações nos últimos meses. O país sequer enviou delegados para a Assembleia. Para o presidente da França, Emmanuel Macron, a apresentação do Acordo Internacional sobre Pandemias marca um avanço histórico. É uma vitória para o futuro, para as populações que agora estarão mais protegidas contra pandemias. A embaixadora francesa para a saúde global e co-presidente das negociações, Anne-Claire Amprot, destacou que a pandemia de Covid-19 foi um choque elétrico. Lembrou-nos de forma brutal que os vírus não conhecem fronteiras, que nenhum país, por mais poderoso que seja, pode enfrentar sozinho uma crise sanitária mundial. E olha só, as ações trabalhistas por burnout cresceram 14,5% nos primeiros 4 meses de 2025, em comparação ao mesmo período do ano passado. De janeiro a abril, foram registrados mais de 5 mil novos casos da síndrome do esgotamento profissional. Os pedidos de indenização somam um passivo de 3 bilhões e 750 milhões de reais para as empresas, com valor médio de R$ 368.900 por ação. O burnout, reconhecido como doença ocupacional pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, desde 2022, é caracterizado pelo esgotamento profissional crônico, decorrente de ambientes de trabalho desgastantes. Desde então, passou a integrar a Classificação Internacional de Doenças, o CID, sob o Código 11. No Brasil, o governo incluiu o burnout na lista das que garantem afastamento do trabalho com pagamento de auxílio-doença pelo Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, para quem contribui com a Previdência, e pelos regimes próprios de previdência de estados, municípios e do Distrito Federal. Ao longo de 2024, foram ajuizadas 16.670 ações sobre burnout, quase 22 vezes mais que em 2014, quando houve 771 processos. Na época, a síndrome ainda não era considerada oficialmente uma doença ocupacional. Atualmente, as empresas enfrentam desafios crescentes para demonstrar que o adoecimento de seus funcionários não está ligado às condições de trabalho. Nesse contexto, ganha importância o cumprimento das normas que exigem o mapeamento dos riscos psicossociais. A aplicação da nova norma regulamentadora número 1, ou NR1, que obrigará as empresas a adotar medidas para identificar esses riscos, foi adiada para 2026. Até lá, as companhias devem se adequar às exigências, embora não sejam penalizadas durante esse período de transição. O adiamento foi motivado pela pressão de setores empresariais, especialmente comércio, serviços e indústria. Enquanto isso, o setor bancário afirma já estar adaptado às exigências. Em paralelo, o Ministério do Trabalho lançou em 2024 um selo de saúde mental para reconhecer empresas comprometidas com o bem-estar dos funcionários. A estimativa da Sociedade Brasileira de Glaucoma é de que cerca de 2 milhões, exatamente 2 milhões de brasileiros sejam afetados pelo glaucoma. Muitos deles nem sabem que são portadores de uma doença que prejudica e muito a visão. Uma doença silenciosa. Ao contrário do que as pessoas pensam, o glaucoma não dói. E você não percebe que está perdendo a visão até que você tenha aí uma perda considerável. Então, você vai perdendo principalmente o campo lateral. E aí, quando a doença vai ficando mais avançada, você perde
praticamente tudo, vai enxergando como se fosse por um canudinho. O glaucoma é a segunda causa mais comum de cegueira no mundo. A doença ocorre quando a pressão intraocular sobe e danifica o nervo óptico, que é responsável por levar as imagens ao cérebro. Pode ter um glaucoma congênito, pode ter um glaucoma secundário, né? E o mais comum, né, que é o que a gente usa para chamar a atenção das campanhas, que é o glaucoma de ângulo aberto. Alguns fatores aumentam o risco de desenvolver a doença. O principal fator de risco é genético. Então, se você tem um histórico familiar, esse histórico deve ser levado em consideração, né? As suas chances aumentam muito. E a idade, né? Você tem a idade aí acima de 40 anos, também aumentam as chances. O glaucoma não tem cura. Os tratamentos visam a não progressão da doença. Você não tem como recuperar o que já foi perdido. Por isso que a gente orienta que se faça exames periódicos, para você pesquisar se você tem ou não. Os homens estão mais vulneráveis a várias doenças. Uma pesquisa serve de alerta para quem costuma esconder diagnósticos de doenças e morrem mais cedo por falta de tratamento. O resultado? As mulheres vivem mais. As expectativas sociais vinculadas à masculinidade hegemônica acabam cobrando um preço para a saúde dos homens mais alinhados com essas ideias. De fato, segundo uma pesquisa recente, o arquétipo do machão autossuficiente, forte, invulnerável e capaz de controlar suas emoções pode colocar em risco a saúde cardiovascular dos homens, desde a adolescência e a idade adulta jovem. Segundo os resultados do estudo, liderado por pesquisadores da Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, e publicado na JAMA Network, aqueles homens que desde a adolescência entre os 12 e 18 adotam comportamentos mais alinhados com os estereótipos de gênero masculinos, têm menos probabilidade de informar, na idade adulta entre os 32 e 42, a seus familiares, amigos e conhecidos diagnósticos de fatores de risco cardiovascular, como hipertensão, diabetes e hiperlipidemia, e os tratamentos que recebem para essas condições. O estudo sugere que existe uma conexão entre como meninos e homens são socializados e a evitação da atenção médica preventiva, seja por medo, ansiedade, vergonha ou por sentimentos genuínos de que não precisam de ajuda. Segundo um médico internista, as qualidades associadas à identidade de gênero masculina entrariam em conflito com outras que, de outra forma, facilitariam a busca e recepção de ajuda ou a admissão de vulnerabilidades. Segundo os dados do estudo, por exemplo, os homens com maior expressividade de gênero masculino aparentemente apresentavam menos diagnósticos de hipertensão, diabetes e dislipidemia. Esses resultados coincidem com os de outra pesquisa publicada na The Lancet, que também estudou a relação entre a expressão de gênero durante a adolescência e os resultados de saúde no futuro. Segundo essa pesquisa, homens que estavam mais próximos dos estereótipos de gênero masculinos na adolescência pareciam estar mais protegidos contra fatores de risco cardiovascular, como pressão arterial elevada e colesterol alto, na vida adulta. De acordo com os dados da Fundação Espanhola do Coração, os homens com menos de 50 anos apresentam uma incidência mais elevada de doenças cardiovasculares em comparação com as mulheres na mesma faixa etária. Um dos pesquisadores explica que, do ponto de vista biológico, os homens podem ser considerados mais vulneráveis a certos problemas de saúde cardiovascular em relação às mulheres, especialmente até a chegada da menopausa. No entanto, como destaca o pesquisador, fatores genéticos ou hormonais não explicariam sozinhos os números mais elevados de doenças cardiovasculares e a mortalidade prematura entre os homens. As mulheres estão reclamando mais e, como consequência, os homens passaram a cumprir mais medidas protetivas. Mesmo assim, os casos de feminicídio bateram recorde no país. Dados divulgados pelo Conselho Nacional de Justiça revelaram que só nesse primeiro trimestre de 2025, o Brasil registrou um número recorde de medidas protetivas concedidas a mulheres. Impulsionadas pela alta na taxa de feminicídios no país, ao todo foram mais de 149 mil emitidas, uma média de 49 mil por mês, a maior registrada nos últimos 5 anos. O levantamento também alertou sobre a eficiência dos estados brasileiros com relação ao tempo de espera para a emissão da medida a partir da denúncia. Em média, entre todos os estados no período analisado, o tempo entre o início do processo e a concessão da medida protetiva pelo Poder Judiciário foi de 4 dias.
São Paulo com 28 mil, Rio Grande do Sul com 14 e Rio de Janeiro com 13 foram os estados que mais registraram medidas. Já o pior resultado foi apresentado pelo Tribunal de Justiça do Maranhão, que autorizou apenas 2 medidas protetivas. E veja a seguir: endividamento dos brasileiros não para de aumentar. E você vai ver também, Palmeiras e Flamengo se enfrentam no Allianz Parque pela 10ª rodada do Brasileirão. Isso e tudo mais daqui a pouco. Nós voltamos já. Nós estamos de volta, seja muito bem-vindo ao Redação Hit. O endividamento dos brasileiros não para de aumentar. Hoje, mais de 27% da renda familiar vão para o pagamento de vários tipos de prestação. Nem os programas de refinanciamento das faturas estão dando conta. A parcela do orçamento das famílias brasileiras comprometida com o pagamento de dívidas voltou a aumentar e já está em nível similar ao período do lançamento do programa Desenrola, criado pelo governo Lula em 2023, para estimular a renegociação de débitos e reduzir o elevado endividamento dos brasileiros. A trajetória da alta ficou mais clara a partir de dezembro de 2024. Em fevereiro deste ano, no último dado disponível, 27,2% da renda das famílias foi destinada ao pagamento de dívidas. Esse é o número maior desde julho de 2023. Segundo economistas, a piora decorre principalmente do crescimento da concessão de empréstimos e do aumento da taxa básica de juros, a Selic, que em 12 meses foi de 10,5% a 14,75% ao ano, um recorde em quase 2 décadas. A desaceleração econômica esperada com altas dos juros também deve afetar o quadro. A escalada dos juros reflete o esforço do Banco Central para frear a inflação. Mesmo com a desaceleração em abril, o IPCA acumulado segue acima da margem de tolerância. Entre os principais vilões estão alimentos e serviços, como transporte. Especialistas apontam que o Desenrola foi bem sucedido no plano de reduzir o comprometimento da renda da população e que esse crescimento é explicado pela amortização do montante principal das dívidas e ao pagamento de juros. A expectativa do governo e de parte do mercado é que a situação melhore com a migração de dívidas, que foi viabilizada pelo crédito do trabalhador recém-lançado. Com o desconto das parcelas na folha de pagamentos, o consignado tem juros menores e prazos maiores, porque o risco de inadimplência para os bancos é mais baixo. A avaliação do governo é que os bancos precisam se envolver mais nesse aspecto para evitar que as famílias se compliquem e tenham o orçamento consumido por dívidas. Em um período de aperto monetário e endividamento em alta, os bancos tendem a restringir a oferta de empréstimos e o que sobra para as famílias em dificuldades é recorrer a modalidades com juros mais altos, como o cheque especial, o rotativo do cartão e o crédito pessoal. Mais de 5 milhões de brasileiros podem ter o título de eleitor cancelado por não terem comparecido às últimas 3 eleições sem justificativa. Quem estiver nessa lista terá que ir ao cartório mais próximo de sua casa. O prazo para regularizar o título eleitoral terminou no dia 19 de maio. Quem não foi ao cartório eleitoral nesse período ainda pode reverter o cancelamento, mas agora é preciso fazer o pedido presencialmente. Os eleitores que podem ter o título cancelado foram aqueles que ficaram os últimos 3 turnos sem comparecer para votar ou para justificar. A situação deles agora vai ser que, a partir de junho, o TSE vai cancelar esses títulos e aí a pessoa vai ter uma série de restrições na vida prática dela. Além de não votar, quem tiver o título cancelado também não pode participar de concursos públicos, realizar a matrícula em universidades públicas ou até mesmo tirar o passaporte. Mas regularizar é simples. A partir de agora, como o prazo final do dia 19 de maio já passou,
o eleitor precisa vir ao cartório eleitoral para fazer uma revisão do seu título. A gente vai atualizar os dados, atualizar a biometria, se for o caso, e aí dar baixa também nessas pendências que ficaram para trás. Para verificar a situação eleitoral, basta consultar o site do TSE. Mas é importante ficar atento a sites falsos, que cobram taxas e não regularizam a situação do eleitor. Quem precisar comparecer ao cartório deve levar documento com foto e comprovante de residência. Ele joga lá no seu navegador, no Google, pesquisa autoatendimento eleitoral, entra no site do TSE e aí ele faz a consulta pelo seu CPF, o número do título e rapidamente ele descobre como que está a sua situação e o que ele precisa fazer. Se estiver com o título cancelado, tem que vir no cartório para regularizar. Em Dourados, foram identificados 5.223 eleitores faltosos nos últimos 3 anos. Destes, apenas 213 já regularizaram a situação. Outros 4.975 ainda precisam resolver pendências com a Justiça Eleitoral. Pode consultar lá na internet, pode até, se for o caso, já fazer o pagamento da guia de multa, mas o ideal é ele vir ao cartório, porque aí a gente já olha, pode até fazer uma dispensa de multa, existe uma possibilidade, né, que o juiz eleitoral da supervisão aqui da Central de Atendimento do Eleitor possibilita que o eleitor faça uma solicitação para não precisar pagar essa multa, mas ele vai ter que vir ao cartório com identidade e comprovante de residência para revisar o seu título e manter ele regularizado. E olha só esse dado que é alarmante. De cada 10 caminhões, 2 usaram diesel adulterado no Brasil no último ano. O levantamento foi feito pelo Instituto Combustível Legal. Em alguns estados brasileiros, até 24% do diesel utilizado em caminhões teve algum tipo de adulteração em 2024. A prática se tornou frequente no mercado de combustíveis, gerando impactos significativos na economia, no meio ambiente e na segurança dos veículos. A adulteração tem sido alvo de investigações por parte das autoridades, que apuram a atuação de organizações criminosas. O levantamento organizado pelo ICL teve base nos dados do Programa de Monitoramento da Qualidade dos Combustíveis e da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. O PMQC verificou a qualidade da gasolina, etanol e diesel comercializada nos postos, por meio de laboratórios especializados e credenciados, que realizam coletas aleatórias de amostras nos postos. Segundo a pesquisa, o estado de Alagoas registrou o maior índice de adulteração do diesel. Mato Grosso do Sul, Amapá, Rio Grande do Sul, Bahia e São Paulo também registraram altos números de alteração. A falsificação afetou um volume estimado de 5,42 bilhões de litros de combustível, o que, segundo o cálculo do ICL, representou um impacto equivalente a 72 mil abastecimentos, considerando veículos de passeio com tanques de 30 litros e caminhões com reservatórios de 100 litros. A adulteração de combustíveis geralmente envolve a adição ou retirada de componentes com valor comercial diferente, com o objetivo de obter vantagem financeira por meio da manipulação do preço final do produto. No caso da gasolina, a prática mais comum é a adição de etanol. Já no caso do diesel, a mudança mais frequente é a redução do percentual de biodiesel na mistura. Atualmente, o diesel comercializado no país deve conter 14% de biodiesel. No entanto, geralmente há diminuição da proporção, o que reduz os custos e aumenta o ganho financeiro. Investigações recentes apontaram a atuação de organizações criminosas na adulteração, como revelou a Operação Boyle, do Ministério Público de São Paulo em parceria com a Polícia Federal. A segunda fase da operação identificou a presença de grupos ligados à facção PCC, envolvidos na falsificação de etanol e gasolina com metanol. O esquema incluía a criação de empresas de fachada para lavagem de dinheiro e a corrupção de agentes públicos, com o objetivo de garantir a continuidade das atividades ilícitas no setor. A taxa de analfabetismo entre pessoas com deficiência é 4 vezes maior do que na população geral em 2022. O levantamento foi feito pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O Brasil tem 14.400.000 pessoas com deficiência, segundo o censo de 2022 divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Em termos percentuais, o grupo de pessoas com deficiência representa 7,3% da população do país. Essa população, segundo o Instituto, está distribuída em 16% dos lares brasileiros, que concentram uma ou mais pessoas com deficiência. O Censo 2022 traz pela primeira vez informações sobre autismo, investigado no questionário da amostra por meio de um quesito no qual o informante declarava se os moradores do domicílio já tinham sido diagnosticados com autismo por algum profissional de saúde.
A pesquisa monitorou a população brasileira que tem o diagnóstico de transtorno de espectro autista, o TEA. De acordo com o censo, foram identificadas 2.400.000 pessoas com TEA no Brasil. O grupo corresponde a 1,2% da população do país. O estudo fez um recorte por gênero que mostra 1.400.000 pessoas com TEA e as mulheres com diagnóstico que chega a 1 milhão. A taxa de pessoas com deficiência analfabetas é de 21,3% e entre sem deficiência é de 5,2%. A taxa de analfabetismo entre pessoas com deficiência é 4 vezes maior do que na população geral. A escolarização também reforça a disparidade entre aqueles com deficiência e os sem deficiência. 63,1% das pessoas com 25 anos ou mais com deficiência não tinha instrução ou nem sequer haviam completado o ensino fundamental. Isso é quase o dobro do percentual de pessoas sem deficiência nessa situação. Também entram na estatística aqueles nessa faixa etária que, por alguma limitação nas funções mentais, não conseguem ou têm muita dificuldade para se comunicar, realizar cuidados pessoais, trabalhar e estudar, entre outras atividades. Amanhã, o Palmeiras recebe o Flamengo no Allianz Parque em jogo válido pela 10ª rodada do Brasileirão. Os cariocas chegam em busca dos 3 pontos para encostar na liderança do Verdão. Vamos ver como as equipes chegam para este duelo. Neste fim de semana, Palmeiras e Flamengo se enfrentam em uma partida que sim é de meio de temporada do Brasileirão, mas as emoções que carregam esse jogo certamente são de final de campeonato. O Verdão, que soma 14 vitórias nos últimos 15 jogos, parece ter encontrado o melhor ritmo possível e hoje certamente é o time a ser batido no Brasil. Mas se a fase é boa, o adversário também é. Vice-líder do campeonato, o Flamengo de Felipe Luiz de fato ainda não engatou o melhor futebol. Com emoção na Libertadores, o Mengão ainda luta para se garantir na próxima fase da Copa Continental e no Brasileirão acabou tropeçando frente ao Botafogo na última rodada e não conseguiu sair do 0-0, permitindo ao Palmeiras abrir 4 pontos na liderança. Com o Super Mundial de Clubes às portas, o que vai forçar o Brasileirão a paralisar por um mês, as duas equipes tentam abrir pontos ao máximo antes de viajarem aos Estados Unidos e por isso esse jogo de domingo promete fortes emoções. Pelo lado do Verdão, a baixa é de Richard Rios, que tomou o 3º amarelo na última partida contra o RB Bragantino e não poderá atuar contra o Flamengo. Felipe Anderson também segue como dúvida após se lesionar na partida de ontem contra o Ceará e sair de campo ainda no início do jogo. Já pelo rubro-negro, não contará com De La Cruz, Eric Pulgari e Plata, todos contundidos, além de Wesley, que está suspenso devido ao 3º cartão. Esse jogaço vai acontecer no Allianz Parque no domingo, às 16 horas. Bom, gente, essa edição do Redação Hit fica por aqui. Se você perdeu alguma notícia, é só ir em nosso canal do YouTube. Lá, todos os nossos telejornais estão completos, na íntegra, para você assistir de onde você estiver e quantas vezes você quiser. Tenha um ótimo final de semana e fiquem com Deus. Tchau, tchau!